Pois vamos, em 19 de junho, falo pela volta das 8 da noite. Hoje, em São Paulo, milhões de pessoas se reuniram para a famosíssima, já clássica, Marcha com Cristo ou Caminhada com Cristo. É uma manifestação evangélica gigantesca no Brasil, gigantesca. Os evangélicos no Brasil, de todas as denominações, desde as históricas até as novas, perfazem uma comunidade enorme, enorme, respeitável. O que chama a atenção são determinadas denominações evangélicas levarem consigo a bandeira de Israel. O que chama a atenção? Isso já vem de algum tempo. Vocês sabem qual é a diferença principal que existe entre a crença judaica e a crença cristã e o cristianismo? É que no mundo do cristianismo, Deus se expressa pelo que se chama de a Santíssima Trindade. O Pai, o Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo. É assim que a crença dos cristãos, evangélicos, católicos, todos aqueles que são cristãos, Cristo, Jesus Cristo, derivam da veneração que estes povos têm pelo Filho de Deus, pelo Messias, por aquele que veio para salvar a humanidade. Então, o que faz a diferença entre judeus e cristãos é que os judeus têm duas diferenças fundamentais. Os judeus acreditam que o Messias, o Filho de Deus, ainda não veio. Portanto, eles não creem na figura de Jesus Cristo como Messias. O Filho de Deus ainda não veio. Os judeus ainda aguardam o Messias. Cristãos e judeus são monoteístas, acreditam num único Deus. Mas o Deus dos judeus, ele é um Deus mais pessoal. É aquela figura única, diferente dos cristãos, que tem na figura de Deus a encarnação da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então chama a atenção que pessoas que têm a sua crença fundada na vinda de Jesus Cristo ao mundo carreguem bandeiras que expressam uma religião que não acredita na existência de Jesus Cristo. Evangélicos que carregam a bandeira de Israel carregam a bandeira de um povo que se construiu historicamente por uma crença que é milenar e que ainda aguarda o seu Messias. A outra grande religião monoteísta do mundo é o Islã. São os muçulmanos que têm como profeta Maomé. Cada um trabalha com o seu livro. Os evangélicos trabalham com o Novo Testamento. O Evangelho, a palavra de Jesus, contada pelos apóstolos. Os judeus trabalham com a Bíblia Antiga, a Torá. E aí vai explicar como é que alguém que acredita em Jesus Cristo, na vinda de Jesus Cristo como Salvador, carrega uma bandeira de um povo que não acredita em Jesus Cristo.
não acredita nesse Messias. Estas incongruências, estes paradoxos, eles revelam muita coisa. Revelam muita coisa. Nós temos é que respeitá-los, né? A Bíblia cristã, a Torá, o Talmud, o livro de Mórmon, todas aquelas formas de crença devem ser respeitadas. Mas existem algumas que são rigorosamente incongruentes, paradoxais. E essa do mundo evangélico brasileiro, particularmente nas denominações evangélicas não históricas, que carregam a bandeira de Israel, que carregam a bandeira do povo que não acredita em Jesus Cristo. É realmente, digamos que surpreendente não, porque a gente consegue compreender as razões políticas pelas quais estes grupos evangélicos produzem essas alianças que são artificiais e que se nutrem de ignorância. Porque somente a ignorância histórica pode permitir que alguém faça isso. Eu acredito num determinado tipo de sagrado, mas ostento a posição, a bandeira, o símbolo daquele povo que nega exatamente aquele elemento sagrado que eu acredito. Repetindo, os judeus não acreditam em Jesus Cristo. Para os judeus, o Filho de Deus ainda não veio. E os evangélicos vivem em nome de Cristo. Anotem, por exemplo, determinadas denominações no mundo chamam Deus de Jeová, que é uma tradução do hebraico antigo. Jeová, Deus. Em Jeová, judeus e cristãos acreditam, com uma pequena diferença. Jeová para os judeus é aquele Deus que pessoalmente se venera, o Criador do universo. Para o cristão, Jeová é o mesmo Criador do universo, que se manifesta por intermédio de uma tríade. O Pai, ele, Jeová. O Filho, Jesus Cristo. E o Espírito Santo, aquele momento máximo da Eucaristia cristã. E vista a marcha para Jesus em São Paulo, que reúne milhões de pessoas, o que se percebe, o que se vê e se vê cada vez mais? Bandeiras de Israel sendo levadas numa festa em homenagem a Jesus Cristo, como símbolo, sabe-se lá de quê? Porque o povo israelita, porque os judeus ainda aguardam o seu Messias. Com essas e outras, com essas incongruências todas, com essas questões paradoxais, nós sempre trazemos a máxima. Misturou religião e política, o resultado é certo. É a explosão. Vejam a guerra atual. Remontem as guerras por Jerusalém. Jerusalém, o símbolo das três grandes religiões monoteístas. Né? Cada uma com o mesmo Deus. O Deus, tanto para o Islã, quanto para os judeus, quanto para os cristãos, é o mesmo. Jeová, Alá. O que muda? O profeta. O profeta. Para os judeus, o profeta ainda não chegou.
de profeta dos cristãos chegou. E os judeus não acreditam nisso.